Visão panorâmica do livro de Apocalipse. O quarto e quinto capítulos do livro de Apocalipse mostram algumas cenas celestiais que João viu. No capítulo 4, versículo 1 diz: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. A cena que se dá nos céus, relatada no capítulo 4, mostra aquele que está sentado no trono e os seus detalhes. Ao redor do trono, um arco-íris. Ao redor do trono, há também 24 tronos, com 24 anciãos sentados neles. Adiante do trono, um como que mar de vidro. No meio do trono e à volta do trono, há 4 seres viventes, e são descritas as características de cada um deles. Um tinha rosto de leão, outro tinha semelhança de águia quando está voando, e etc. Aquele que está sentado no trono é adorado incessantemente pelos seres viventes, e também pelos 24 anciãos. Uma coisa interessante que aparece nesse capítulo é o conceito de dignidade. Ele aparece vinculado junto à questão da adoração. Isso é algo muito importante que mais para frente ainda nós vamos considerar nesse estudo do livro de Apocalipse, quando a gente for abordar em questão de detalhes. A cena que se dá nos céus, relatada no capítulo 5, se nota um livro na mão direita daquele que está sentado no trono. E esse livro estava selado com 7 selos. Aparece na cena um anjo forte, desafiando quem seria digno de abrir este livro. Mais uma vez, a questão da dignidade aparece em cena no livro de Apocalipse. E a dignidade relacionada a abrir o livro. Só que um fato acontece ali no céu, qual era esse fato? Que ninguém, nem lá no céu, nem na terra ou debaixo da terra, ou seja, 3 tipos de ambientes mencionados aqui, ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ou seja, nenhum anjo, nenhum querubim, serafim, a morte, o inferno, o Hades, nenhuma criatura que estivesse lá e nem nenhum ser humano aqui na Terra foi achado digno de abrir o livro. E mais do que abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Que interessante ver a questão da dignidade até relacionada a livros. Muitas vezes podemos até ver que as pessoas dos dias de hoje elas não parecem que já não estão mais dignas de abrir livros, de ler livros. As pessoas não se importam mais com livros. Em regimes totalitários, inclusive, se queimavam livros. Mas aqui na Bíblia, no livro de Apocalipse, nós vemos a importância dada a um livro, né? E já a primeira bem-aventurança, que está no versículo 3 do primeiro capítulo, fala de bem-aventurados aqueles que leem. É muito interessante mencionar isso aqui, ainda falando tudo isso em linhas gerais, porque o mundo de hoje não quer mais ler, o mundo de hoje quer receber coisas prontas. E isso contribui para todo esse processo de engenharia social, comportamentos forjados nas pessoas, devido ao fato deles simplesmente sentarem na frente de televisões, na frente de vídeos e receberem materiais prontos. As pessoas não querem mais ler. E quando eu falo ler, eu menciono a literatura, ler livros. Uma vez que ler livros pode nos ajudar, uma vez que nós confrontamos material com material, a
desenvolver o nosso conhecimento de fato. Mas enfim, existe uma questão de dignidade relacionada a livros. Talvez as pessoas do mundo de hoje já não sejam mais dignas de muitos livros que foram escritos. Então, por isso até elas fiquem longe dos livros. Continuando, um dos anciãos se pronuncia a João nessa cena celestial, que estava chorando, dizendo que foi achado alguém digno de abrir o livro e seus 7 selos. João chorava porque ele viu que ninguém era digno. Então esse ancião ele falou para João que alguém foi achado digno. Quem é essa pessoa? É o cordeiro que logo em seguida aparece de pé e são relatadas as características desse cordeiro. Esse cordeiro vai, toma o livro da mão daquele que está sentado no trono, e logo em seguida os seres celestiais presentes ali na situação passam a cantar dizendo que o cordeiro é digno. E o porquê que esse cordeiro é digno. Aparece uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e o número destes anjos era milhões de milhões e milhares de milhares, ou seja, um número incalculável. A voz destes anjos proclama, mais uma vez aparece aqui, a dignidade do Cordeiro. E a cena final desse capítulo 5 é de adoração por parte de toda criatura que há no céu, na terra e debaixo da terra. Então, mais uma vez, a gente vê nesse capítulo 5 o conceito de dignidade relacionado não apenas à questão do livro, mas à questão da adoração. Isso fala de uma questão muito importante nesse universo. O diabo, ele quer adoração. Ele faz de tudo. Ele se utiliza de todos os meios escusos possíveis, meios covardes possíveis, para ser adorado. E o livro de Apocalipse mais para frente vai ver que sim, o dragão será adorado. Mas a questão é, ele não é digno de ser adorado. Ele não tem dignidade para ser adorado. O cordeiro, sim, ele tem dignidade. Ele merece adoração. Mas esse é um assunto para ser detalhado mais adiante. Então há um destaque especial para o Cordeiro de Deus, nesses 2 capítulos, com os seus 7 chifres, seus 7 olhos e os seus 7 espíritos. Os 7 chifres mostram que ele tem todo o poder no céu e na terra, ou seja, ele é onipotente. Os 7 olhos revelam que ele sabe de todas as coisas. Os olhos se referindo à sabedoria. Ele é onisciente. E os 7 espíritos indicam que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Deus revelou para o profeta Isaías o significado desses 7 espíritos, que estão sobre o Cordeiro, Jesus Cristo. Primeiro, Espírito do Senhor. Segundo, Espírito de sabedoria. Terceiro, Espírito de inteligência. Quarto, Espírito de conselho. Quinto, Espírito de fortaleza. Sexto, Espírito de conhecimento. Sétimo, Espírito de temor do Senhor. Tudo isso está em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Então, a palavra semelhante nas profecias não tem o sentido de igual, mas parecido. João ali estava tentando descrever aquilo que é indescritível, uma cena celestial. E o máximo que ele conseguiu dizer, ou seja, traduzir, é tal coisa parecia-se com. Então aqui aparece as 7 dignidades do Cordeiro de Deus. Eles, os anjos, os anciãos, os seres viventes, os milhares de seres, adoraram o Cordeiro de Deus, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber, e aqui conte comigo essas 7 dignidades: poder, a riqueza, sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Esse é um assunto que mais para frente nós podemos abordar. Isso está em Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Mais uma vez para sacramentar essa questão, as 7 dignidades do Cordeiro mencionadas aqui. Ele é digno de receber o poder, uma primeira dignidade.
Segunda dignidade, a riqueza. Terceira dignidade, sabedoria. Quarta dignidade, a força. Quinta dignidade, a honra. Sexta dignidade, a glória. E a sétima dignidade, o louvor. Então aqui, para quem não sabe o que significa dignidade, de fato é um conceito que está perdido, de que não se menciona políticos são eleitos, fazem coisas sem ter dignidade, pessoas são adoradas, conclamadas, respeitadas sem ter dignidade. Então é muito importante que nesses tempos do fim, nos dias finais, nós reconheçamos e entendamos o que de fato é dignidade, para que não sejamos enganados e passemos a contribuir, passemos a ser cúmplices ou colaborar com quem não é digno. Conceito de dignidade, mais uma vez, aqui uma imagem da internet, falando de linhas gerais ainda, é uma característica ou particularidade de quem é digno, atributo moral que incita a respeito, autoridade, maneira de se comportar que indica respeito, majestade. Mais uma imagem agora. Digno. Que é alguém digno? É alguém honesto, que expressa decência, que trabalha digno. É um merecedor. Isso é muito importante. Que merece admiração. Então, é uma pessoa que lutou segundo as normas. É alguém que seguiu as regras. É alguém que não burlou as regras. Alguém que não tirou vantagem. Mais uma frase aqui para concluir. A dignidade é uma qualidade relacionada ao merecimento de honra e respeito. Trata-se da particularidade de quem apresenta brio, decência e grandeza moral.